Juliano, bom dia, meu amigo, beleza? Paz, aqui é o Daniel aqui, do Rio de Janeiro. Paz, desculpa entrar no teu privado, mas de opinião você já deve estar cheio aí, né? Pô, mas parabéns aí. Você assumir, a gente aqui tá contigo, no Rio de Janeiro aqui. E... Ô Juliano, você imagina se esse plano aí de 50-50, se nessas três novidades aí que eles estão querendo implementar aí, se eles colocarem descongelar esse valor todo, tirar lá de estar congelado e botar lá no saldo disponível, tudo, geral, no disponível, e botar uma regra de 50-50. 50-50 igual foi proposto aí pela maioria. Aí 50-50, ou que seja, ainda vou ser audacioso, hein? 60-40. 60-40. Certo? Faz um cálculo lá, bota 60-40 para quem tem congelado. Ou seja, o cara tem 500, o cara quer receber 200, ele tem que colocar 100, certo? Ou quer receber 300, tem que colocar 100. Ou quer receber 200, tem que colocar 150. Um cálculo assim. Então, o que ia acontecer? E realmente acontecesse de liberar, a fila ia pro topo rápido. E outra coisa, ao invés de ser o URPay, botar um ícone lá, conta bancária, Caixa Econômica, igual era na MM Brasil, lembra? Ó, a pessoa foi lá, fez um print do depósito, a outra pessoa confirmou que recebeu, beleza. E tem muita gente que está com dificuldade para abrir conta na URPay. Um dos grandes problemas é esse aí. Mas vamos para cima que a gente está contigo aqui. Falou, meu amigo? Um bom dia aí para você. Beleza, Daniel? Então, cara, a gente tem alguns problemas sérios aí em relação a essas ideias, entende? Tipo, vindo de trás pra frente, né? Questão de banco, cara, é um problema. Teve várias plataformas aí que colocou o sistema bancário tradicional e brasileiro, você sabe que o bicho acho que é uma das piores raças que existe, né? Os caras querendo passar fraude e dar uma série de problemas em relação a comprovantes. O cara muitas vezes ia lá, fazia a transferência, informava e depois ele cancelava o TED, né? Outros pegavam e faziam depósito em envelope com envelope vazio. É, Agora o problema bancário, que muitas pessoas não têm a conta no mesmo banco, né? Se a gente abrir todos os bancos, daí tem tempo de compensação, essa questão dessas fraudes em relação a cancelar os TED, cara, problemas a dar com o pé. E tanto é que a maioria das plataformas que usava isso para negócios online está tirando tudo com conta bancária. Entende? Então voltar para esse caminho, cara, eu acho que seria um retrocesso. A gente queria resolver um problema, mas a gente pode estar criando mais dois ou três que nem existiriam se a gente não fosse para esse caminho. Então, questão da Orpay. Cara, as pessoas que me procuraram com problemas na Orpay, que não estavam validando documento e tudo mais, cara, 100% delas, o problema não foi com a Orpay, foi com elas. Ou o documento que estava vencido, ou as fotos que os caras tiraram estavam muito mal feita, não estava em cima daquele desenho que tem um passo a passo, cara, certinho com imagem, como que faz, né? A pessoa tirava foto do metade do documento, um pedaço do documento está faltando, não, tem que aparecer inteiro na foto, tem que estar tudo legível, né? A selfie tem que estar da altura do ombro para cima, se possível uma parede branca, né, no fundo, com
bastante claridade, sem óculos, se a pessoa usa óculos, se na foto do documento você está com o cabelo amarrado, um exemplo, seja homem cabeludo ou mulher, que a selfie também seja parecida com a foto do documento. Se o cara tá barbudo na foto, ou tá sem barba na foto e tá barbudo na hora que vai tirar a selfie, bom que tira a barba, entende? Tudo são pequenos detalhes, cara, que fazem total diferença lá na ativação. Então, eu até hoje, das pessoas que eu dei suporte em relação a fazer cadastro no AirPay, cara, eu não tive nenhuma recusa. Quem não caiu na biometria, caiu 2, 3 dias depois na validação do documento. Entende? Eu não vejo um empecilho, eu vejo que muitas vezes falta de ser feito o começo bem feito. Entende? Seguindo as regras do negócio. E a tendência da AirPay é que ela melhore, né? Porque é um sistema novo também. Então tá nessa evolutiva e essas adaptações do usuário, elas fazem parte do processo. Mas eu vejo que é mais adaptação do usuário em seguir as regras do que fazer de qualquer jeito. Cara, eu vi pessoas que estavam querendo mandar o documento, em vez de tirar foto de cima do documento, deixava o documento e tirava a foto de lado, assim. Entende? Não ia, cara. Não tem como. Entende? Imagina um documento aparecendo de lado, assim, o cara tirando e falando, não, mas eu tirei o documento. O cara tirava uma selfie e tinha uma floresta atrás, cara. Entende? Não facilita para a parte de leitura, né? Mas enfim, não vejo empecilho em relação a isso. Agora a parte mais séria de tudo, né? As medidas a serem tomadas em relação aos congelados. Vamos dar um exemplo sobre os congelados. Se a gente liberar tudo isso em saldo disponível, cara, né? Imagine todo o saldo. Cara, tem pessoas que tem lá 200 mil, cara. 250 mil eu conheço um cara que tem congelado. Entende? Se chegar a liberar isso, nós estamos com uma fila já de 60 dias praticamente, né? Então se chegar a aumentar o número de passeios para a pessoa solicitar ainda mais saque, cara, vai dar problema. E se a gente trouxer que a pessoa tem que fazer lá, que seja antes de solicitar o saque, fazer um recompromisso, muitos também não tem grana para isso. A grande maioria está sem grana para isso, né? E mesmo que se faça isso, a pessoa vai liberar para ela pedir o valor dela. Ela vai colocar lá um valor. E todo esse valor que ela vai doar, ele vai gerar um passivo. Hoje, de 6 meses. Então, na prática, cara, a gente não sabe qual é a profundidade do poço. Qual que é a real situação em parâmetros, fatos verídicos, números, né? Estimativa em relação aos passivos que a gente tem hoje no sistema. Porque hoje, no sistema, a gente tem 7 tipos de passivo. E cada ativo que entra gera passivo. Entende? Então, assim, a gente precisa remodelar o plano de marketing, a gente precisa remodelar o plano de compensação, e a gente precisa buscar recursos além do que hoje é existente, para que a gente consiga criar um fôlego financeiro para começar a pagar esses passivos, cara. Entende? É muito passivo, cara. É muito passivo, né? Com certeza, com a limpeza do sistema, separando o joio do trigo, esse passivo ele vai diminuir, né? Porque quem não faz parte e obedece às regras, vai ter que ser excluído do sistema. A pessoa sabia das regras, escolheu fazer diferente, então se escolheu fazer diferente, sabe que abriu mão do que ela tinha aqui dentro. Não tem como falar que não sabia, entende? Mas enfim, cara, a gente antes de querer remodelar todo o negócio, a gente tem que saber qual que é a realidade do negócio. E não tão pouco importante, mas se não a parte mais importante, nessa passada de bastão, o que que a gente precisa saber? O que que vai vir junto com o sistema, né? Vai que esse cara chega aí, ó, esse Aldegar passa o bastão e fala assim, ó, tá aqui o sistema, tá aqui os login, tá aqui os acessos, domínio, hospedagem, tá aqui, ó, se vira. Pensou o cara só dar um troço desse, só desse jeito? Nós estamos na roça, né? A gente tem que ver se vai vir algum recurso, porque ele estava tirando recurso, algum recurso financeiro para poder começar a tocar o negócio, se vai vir algum recurso humano. O TI vai acompanhar pelo menos alguns meses desse processo até que se
quem sabe se monta um novo TI, né? O jurídico atual vai vir junto, pelo menos nesse intervalo de tempo, entende? O que eles vão entregar de documentação? O sistema, quando ele é feito, ele tem que ter um histórico, ele tem que ter uma documentação, para que você pegue essa documentação, passe para outros analistas, passe para outros programadores, entende? Que se forme a equipe de TI e entendam a lógica sistêmica. Aonde está o vínculo das tabelas, como que funciona esse banco de dados, entende? Qual que é a linguagem, o que se conecta com o que dentro do sistema. Vai vir nessa documentação do sistema ou a gente vai ter que ler todo o sistema, entender e criar uma documentação para isso? Entendendo que cada movimento novo, cada demanda absorvida, né, que a gente for absorver em relação a esse processo, né, essas demandas geram consumo de recurso, seja financeiro, seja de recurso humano. De onde que vai vir esse recurso? Entende? E outra coisa muito importante, a gente vai precisar da documentação, além da sistêmica, a documentação contábil desse negócio. O cara assumiu, a partir daí, qual que foi a contabilidade do negócio? Da onde que veio o recurso? Como que vocês estão tirando dinheiro do sistema? Cara, tem que estar as claras. Agora, se os caras não mandar isso também, outro problema. Interessante depois, caso venha isso ou caso não venha, se formar uma auditoria no sistema. E uma auditoria gera recurso humano e recurso financeiro. E não é barato isso. Você está entendendo? Então, além dos 7 passivos que a gente vai ter os passivos da parte de gestão, para a parte evolutiva, para a parte de recurso humano, para novas demandas. Entende? O negócio não é simples, cara. As pessoas que pensam que é só mudar uma coisa ou duas, cara, elas não têm noção da profundidade do poço. Ela só tá vendo as coisas muito na sua superficialidade. Entende? Tá vendo lá somente a ponta do iceberg e não tem noção da quantidade de gelo que tem para baixo. Superfície é só o, cara, é a casquinha, né? É a ponta da unha, é uma gota do oceano, cara. Então, assim, precisa de muito estudo, precisa de muita análise, precisa de muita colaboração de quem está lá hoje, em ser transparente e passar tudo que a gente precisa. Porque assim, se eu tivesse aí 200, 300 mil, 400 mil reais sobrando para conseguir manter o sistema, né, até ele se estabilizar aí por 3, 4, 5 meses, cara, porque é o máximo que dá para se manter com esse dinheiro para fazer algo bem feito, realmente bem feito e mudar a nossa história, eu faria. Mas, cara, eu não tenho essa grana para bancar do meu bolso. Entende? Então a gente tem que ver tudo que vai acontecer com essa passada de bastão. Porque não adianta a gente ter uns pangaré trabalhando na retaguarda, cara. A gente tem que ter os cavalos top. Entende? A gente tem que ter as pessoas certas. E eu sou da área de TI há 27 anos. Eu sou gerente de projeto, já cansei de montar a equipe aqui para fazer cidade digital, cara. Atender todo um município, entende? Com a parte sistêmica, com a parte de infraestrutura, entende? Cabeamento de fibra ótica em todo o município, rádio israelense, cara, eu fiz de tudo nessa vida já, entende? Na área de tecnologia, de tudo um pouco, cara, entende? Mas assim, cara, demanda tempo, esforço, sacrifício, recurso financeiro e recursos humanos capacitados. Então, como eu disse, eu consigo montar a equipe de TI, para a parte de TI, para a parte de marketing digital, para a parte de retaguarda, treinar pessoas, pegar nem que fosse estagiário para treinar pessoas para dar suporte, para filtrar dados. Cara, tem que setorizar, tem que segmentar o negócio, tem que delegar, tem que separar em setores. Para quê? Para que a gente consiga medir a evolutiva do negócio, para a gente conseguir ter realmente uma evolutiva, que o processo ele cresça dia após dia, né? Que tenha uma boa gestão. Não dá para querer abraçar o mundo sozinho. Não tem como fazer bem feito 10 coisas uma pessoa só. Entende? Então, assim, o nosso problema vai muito além do que mudar uma ou duas coisas no sistema. Né? Peguei um outro notebook agora, porque os 4 que eu tinha aqui tá tudo meio detonado já. Há muito tempo já se pagaram 1 milhão de vezes aí. Eu peguei um outro Note agora,
que estava parado na casa do meu pai lá no sul, ele mandou para mim. Agora eu estou começando a reestruturar ele com todos os sistemas que tem. Eu vou começar a colocar o programa de gestão ali dentro, começar a segmentar todas as ideias, porque no mínimo tem umas 15 implementações que eu já vi que tem que ser feitas, né? E isso sem conhecer o sistema, entende? Então, sem saber, o meu maior medo é a retaguarda, né? Qual que é a lógica hoje em cima da rotina diária dessas pessoas, em cima dos processos que hoje elas têm ali dentro como rotina diária, todos os envolvidos, entende? Qual que é a parte visual em relação à gestão que o sistema oferece? Então eu não sei quais são as implementações que têm que ser feitas ainda na parte da retaguarda. Precisa se entender qual que é a rotina das pessoas que hoje trabalham atrás do sistema. Qual que é a rotina diária? O que que você faz da hora que você entra até a hora que você sai daqui de dentro? Entende? Para a gente medir o potencial que essas pessoas têm, a capacidade que elas têm e a possibilidade de assumir novas demandas. Caso, né, porque a gente não sabe, né, caso eles mandem nessa passagem de bastão todo esse recurso humano e talvez financeiro que exista ainda. Caso os caras não mandem nada, daí a gente tem mais um problema que não é pequeno. Então as pessoas têm que entender que muitas vezes, e com certeza que dessa vez também vai ser assim, as coisas não vão acontecer da noite pro dia. A gente precisa levantar recursos, a gente precisa levantar recursos tanto financeiro como humano, entende? O buraco é bem mais embaixo do que as pessoas imaginam. Como trabalhar todos esses 7 passivos que se tem no sistema, de forma que a gente reverta esses passivos, né, e não volte a viver novamente esse momento que a gente tem vivido. Entende? Eu tenho contato com alguns matemáticos fudidos, eu tenho um no sul e tenho outro aqui em São Paulo, né? Não tenho um relacionamento íntimo, mas eu tenho pessoas que têm esse relacionamento com eles, né? E são os caras foda, cara. Né? Tendo os parâmetros, a gente gera um problema. E gerando esse problema, a gente dá pro matemático, cara, resolve esse problema da forma mais eficiente possível, que esse problema não volte, né? Os matemáticos que eu tenho, eles são caras que fazem script para robôs na bolsa de valores que medem tendência de mercado. Então, tipo, os caras estão prevendo o futuro, entende? Matemática quântica, o caralho é 4. Mas assim, volto a dizer, tudo depende de recurso humano e recurso financeiro. Esses caras são foda, eles não vão trabalhar de graça. Eu tenho um cara de TI que ele é fudido. É irmão meu desde a minha infância, cara. Entende? Nas maiores barras que eu passei quando eu perdi meus filhos, entrei numa depressão, tudo isso. Cara, era um amigo que sempre estava ali, que eu sempre pude contar. Né? Esse cara, na área de TI, é o cara mais foda que eu conheço. Mais foda. Ele chegou numa. Só para poucas histórias, o áudio já tá bem longo. Mas enfim. Teve um workshop de um sistema que ia ser lançado, de uma linguagem de programação. E eles passaram uma base lógica em relação à teoria de como o sistema se comportava e armaram um desafio, anos atrás, nesse workshop. Alguns programadores que tentassem ou quisessem criar alguma coisa com esses programas que ninguém tinha programado. Ele foi lá e fez, cara. E ele tirou o primeiro lugar. Entende? É um cara que já fez vários sistemas para bancos, já empresas que fazem, que são integradoras, né, que pegam demandas de outras empresas, muitas vezes de software ou empresas que estão implantando sistemas e contratam essas empresas para fazer lá. Esse é um cara que ele é procurado por essas empresas, entende? Para fazer essas implementações e pegam sempre, na maioria das vezes, essas áreas de risco. Quando os caras do TI atual não conseguiram resolver, chama esses caras, que são os caras de linha de frente, os sniper, entende? Chega lá e resolve. Então ele é muito cotado em relação a isso. O salário que ele ganha hoje está no mínimo na faixa de 20 mil reais. O cara ganha bem pra caramba, mas ele é foda. Um programa que eu tava junto, que a gente entrou junto no intervalo muito conturbado da Dakota Calçados. Os caras estavam lá, um monte de técnico, fazendo implementação no sistema que eles queriam mudar, né? Porque a gestão em relação aos calçados da Dakota, que os promotores chegavam nas lojas, né, que aceitavam Dakota, tiravam foto de vitrine, com uma câmerinha digital, a vitrine o lado de baixo, o lado de cima, da esquerda, da direita, do centro e a visão geral. Tudo com a câmera digital.
E tinha lá um roteiro para fazer questionamentos em relação ao, como que é o nome do cara? Ao cara, o supervisor ali, o gerente da loja, né? Ela fazia aqueles questionários, anotavam tudo à mão e daí tinha que chegar depois, passar para o computador, mandar as fotos e ficava tudo isso muito, nada muito consolidado para o cara que fazia a gestão, o dono do negócio, visualizar e para ver realmente o impacto que estava tendo em cada loja que eles estavam atendendo com os calçados deles. E a ideia era fazer o quê? Fazer um sistema totalmente integrado via tablet. Tirava as fotos, o tablet falava assim, ó, responde esse questionário, a pessoa ia respondendo. Depois ia dar lá, tira a foto do lado direito, lado esquerdo, consolidava tudo. E do outro lado sincronizava esse tablet e a pessoa, que seria o dono, recebia toda a informação consolidada, o sistema tratava isso daqui e aparecia tudo num dashboard, numa tela só, as informações de valor, que teria valor para o dono do negócio. Os caras ficaram 3 meses fazendo isso e nada dava certo. Chamaram esse cara. Ele pegou tudo que foi feito, deixou tudo de lado e ele fez tudo em código, linha de código, escrito. Em 24 horas ele entregou tudo pronto, funcionando. Entende? Então assim, eu tenho muita relação com muitas pessoas, design, o caramba 4, cara, programadores, analistas, eu conheço muita gente. Mas assim, são caras que funcionam e que trabalham muito bem. Mas cara, não são os caras mais baratos do mercado. Mas eu sei que são os caras que pegam para resolver, eles resolvem. É que nem cachorro, cara. Ele pega o osso, cara, até ele não acabar com o osso, ele não larga. Entende? São os caras que nem eu, que não dorme. Se precisar trabalhar sábado, domingo, feriado, noite e madrugada, cara, os caras são loucos. Eles gostam de desafio. Mas, cara, eles não trabalham de graça. Entende? Então, assim, eu tenho muito relacionamento, eu tenho muito acesso a pessoas, mas tudo vai depender, voltando, né, como vai ser entregue esse sistema para nós. E além do que ser entregue, né, a gente consiga ver realmente sinceridade no que eles estão passando. E depois que a gente conseguir medir a profundidade desse poço, ter todos os parâmetros, ter todos os valores, daí sim a gente vai ter que ver quais são as medidas que realmente vão trazer um impacto positivo para a gente reverter toda essa situação atual do I7 passivo que a gente tem hoje no sistema. Mas enfim, temos que aguardar. Nesse primeiro momento, aguardar essas 3 opções que eles vão passar. As pessoas têm que parar de pensar que a coisa é simples, porque, cara, é complicado pra caralho. O povo não tem noção da profundidade desse negócio. Entende? Acredito eu fortemente que é possível reverter isso. Só depende de paciência, de esforço colaborativo de todos, né? De tempo, de dinheiro, né? De recurso humano, recurso financeiro, né? E trabalho duro em toda a comunidade. Em fazer o quê? Fazer o negócio prosperar, correr atrás de gerar volume. Então tem muitas coisas que eu tenho aqui pensado, lapidado. Eu vou largar tudo isso para o sistema de gestão, começar a organizar todas essas ideias, entende? E porque é um trabalho que não é fácil, cara. Ele toma tempo, então nada vai acontecer da noite pro dia. As pessoas têm que ter paciência, saber que o processo ele é lento, mas se a gente tiver uma evolutiva diária entre todos os envolvidos, tanto na parte da retaguarda como na parte dos usuários, que são os participantes, todo mundo ali ser uma engrenagem ativa, uma engrenagem que funciona dentro da máquina, cara, a gente vai conseguir evoluir no negócio. Mas não é uma missão fácil, não é uma missão da noite pro dia, entende? Principalmente porque a gente não sabe o que vai ser entregue, o que vai ser passado, como vai ser passado, entende? Mas enfim, fica essa reflexão aí, cara, para que entenda que não vai ser algo fácil, nem tão pouco simples, e nem tão pouco que vai acontecer da noite pro dia. Vai depender de muito como que a gente vai receber esse sistema. As documentações que vão vir, os recursos que virão, entende? Para ver realmente qual que vai ser a capacidade que a gente vai ter para absorver novas demandas e fazer tudo o que precisa ser feito para que as coisas e dias melhores aconteçam aqui dentro. Então é paciência, é prudência, né? A gente vai ter que ter foco, vai ter que ter disciplina, né? E o mais importante, a gente vai ter que ter constância, porque não vai ser fácil.
Até ficar bom como foi no começo, vai levar um tempo. Mas a gente vai precisar da compreensão e do trabalho de todos. A gente vai ter que parar de ter essas pessoas que ficam só de braço cruzado reclamando, né? E elas vão ter que começar a entender, putz, o negócio não tá bom aqui, não tá legal desse jeito. Em vez de atirar pedra, culpar as pessoas, ela vai ter que pensar, putz, do jeito que tá não tá bom. Então qual que é a pergunta certa? O que que eu posso fazer para ajudar a melhorar essa situação? Porque reclamar não resolve. Se reclamar resolvesse, cara, a gente não teria problema no mundo, porque o que vai ser são pessoas que reclamam. O que a gente vai precisar é de pessoas que façam parte da solução, que sejam proativas, que pensem aonde é que eu agrego para que as coisas melhorem. O que que eu posso fazer para contribuir com o projeto? Entendendo que é ajuda mútua, a gente tem que se ajudar. A gente tem que se colaborar, entende? Ficar tirando pedra, arrumando culpado, terceirizando a culpa, reclamando, não adianta. A palavra reclamar já fala. É clamar duas vezes. Você está atraindo mais energia negativa. Então, a gente tem que fazer o que pode ser feito e a gente tem que entender que todo mundo pode agregar. Basta parar de reclamar e começar a ter uma atitude positiva e falar, cara, vou fazer a diferença. Vou fazer parte da solução. Porque quem reclama faz parte do problema. Entende? Mas vamos em frente, cara. Desculpa o áudio longo aí, mas é que, né, a conversa tomou-se a necessidade de falar tudo isso, né, por conta de que, cara, tem que ser transparente, e a verdade é essa, entende? Não vai ser fácil, não vai ser simples e não vai ser da noite pro dia. Mas é possível, se todos, né, se darem as mãos, se abraçar e falar, cara, vamos fazer a diferença, vamos fazer dar certo, né? Entendendo que o processo é lento e que o processo demanda de recurso humano e financeiro, né? E a gente não sabe o que que vai vir em relação a esses dois itens. E a gente não sabe também qual vai ser a transferência que eles vão passar em relação à documentação necessária para que a gente realmente veja, ah, o sistema está assim, mas e por que está assim? Entende? Do que a gente tem que pegar e começar a leitura do sistema lá do começo para cá, para entender aonde que está o problema, se teve fraude, não teve fraude. Cara, entende? Não é um trabalho fácil, não é um trabalho simples e não é um trabalho que vai ser feito da noite para o dia. Então, para isso, precisa de paciência de todo mundo e vai precisar do esforço de todo mundo, cara, porque eu sozinho não vou conseguir fazer. Se eu tivesse, sei lá, 300, 400 mil sobrando aqui, falando assim, cara, não importa do jeito que vai vir, eu tenho dinheiro para bancar isso, para resolver em 3, 4 meses, beleza, faria sem medo, entende? Não tenho medo de desafio. Mas o receio é que eu não tenho esse recurso agora e também não sei qual vai ser a transparência que esses caras vão passar a esse bastão, né? E a batalha não vai ser justa, cara. Porque eu sei que eu vou ser pedrejado, eu sei que vai ter pessoas que vão me odiar, eu sei que vai ter um monte de coisa, cara, né? Provavelmente vai vir uns loucos fazer ameaça, mas, cara, né, eu vou estar doando o meu tempo, vou estar dando a minha cara a tapa, porque eu acredito no projeto e eu quero deixar isso como legado para meus filhos e para meus netos. Acredito nas pessoas, eu ainda tenho fé nas pessoas, apesar do nosso povo ser um povo muito medíocre, um povo muito imediatista. Eles querem mudar da noite, a vida deles da noite para o dia, eles não pensam em construir algo, né, e modelar as pessoas de sucesso, né, vendo que as pessoas de sucesso elas têm duas coisas em comum. Chegou o momento da vida delas que elas começaram, se obrigaram a ter que empreender, a começar a investir. E se você entender um pouco sobre educação financeira, mudança comportamental, né, e nessa área de investimentos, para você realmente acumular riqueza e mudar de vida, nesse segmento de investimento, né, trabalhando com prudência, com bom senso, para acumular riqueza, a pessoa tem que investir no meio tradicional 5, 10, 15, 20 anos. E é investindo, não tirando dinheiro. Aqui a gente está falando que a gente consegue algo bem melhor. Que a gente vai estar investindo e mesmo assim a gente vai estar resgatando um percentual e colocando mais dinheiro lá dentro para aumentar o volume e consequentemente acumular riqueza. Então aqui a gente consegue o que no mercado tradicional a gente não consegue. Só que a gente tem que parar de querer as coisas da noite pro dia. Parar de querer mudar de vida, se tornar milionário em 6 meses, um ano.
O sistema já foi feito falando que não é para deixar ninguém rico, mas muitos ficaram, porque o sistema não foi feito. Foi feito com uma ideologia no papel, mas na prática estava deixando meia dúzia de milionário. Então tem que ser revisto o plano de marketing, o plano de compensação. A gente tem que ganhar mais dinheiro com as nossas rentabilidades, com o nosso juro composto, do que em bônus de rede. Então, a gente tem que entender que se a gente realmente quer mudar de vida, a gente vai ter que trabalhar, e trabalhar duro. Não é simplesmente colocar e tirar dinheiro, né? Não tem a obrigatoriedade de chamar pessoas. Não, beleza, mas você quer que o negócio se sustente, quer que o negócio prospere ao longo de anos? Você quer ter um projeto para ficar aí por décadas? Quero, então. Não é obrigado, mas se faz necessário o trabalho. É necessário. Então a gente tem que colocar a mão na massa. A gente tem que fazer a diferença. Se a gente quer mais, a gente tem que fazer mais. Se a gente quer o melhor dessa terra, a gente tem que ser no mínimo 1% melhor a cada dia. Se dedicar. Se a gente quer um resultado diferente, quer mudar a nossa história, quer mudar a nossa realidade, a gente tem que fazer diferente para ter diferente. A gente tem que fazer mais, a gente tem que fazer melhor. Então, essa é a missão e talvez a maior batalha em relação à mudança de mente que as pessoas têm que ter. Em chamar a responsabilidade, assumir compromisso, falar, cara, eu vou fazer parte da mudança, eu vou fazer parte desse negócio, porque a gente é pioneiro. A quantidade de pessoas que a gente tem aqui é uma gota no oceano em relação ao nível de pessoas que a gente tem no Brasil todo e no mundo. Então a gente é pioneiro, a gente tem que ter essa visão de empreendedor, a gente tem que assumir essa responsabilidade, a gente tem que falar, cara, eu vou fazer parte desse negócio. Meu nome vai estar lá escrito, cara. Esse cara foi os pioneiros e esse cara fez a diferença. Entende? Independente da pessoa ser bem instruída ou mal instruída, independente se a pessoa tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, o que diferencia uma pessoa é a atitude que ela tem e a ação que ela toma. A gente tem que parar de ficar de braços cruzados esperando a mudança acontecer. A gente tem que fazer a mudança. A gente tem que ser a mudança. Porque se ficar de braços cruzados esperando vai demorar muito mais tempo. Ficar sentado reclamando nunca vai resolver o problema. Entende? Mas enfim, cara. Vamos em frente, cara. A luta continua, cara. E é só o caminho, cara. É só o começo desse caminho. Tem muita pedra para quebrar no meio do caminho. Mas vai depender do esforço do coletivo, de toda a comunidade. A paciência, o entendimento que nada que a gente quer vai acontecer da noite para o dia. A mudança que a gente deseja, ela vai vir ao longo de um trabalho duro e com o tempo. Paciência, persistência e constância. Foco, disciplina. Foco em cima das coisas que a gente controla, que a gente tem domínio, que a gente pode gerenciar. Não vamos ficar perdendo tempo em cima do incontrolável, em cima do que a gente não tem domínio. Vamos fazer o máximo em cima do que a gente controla, porque é o único caminho e é a única real escolha com bom senso que a gente pode ter. Fazer o que a gente tem controle. Não gastar tempo, que o tempo, querendo ou não, tem pessoas que jogam o tempo do lixo. Mas a gente tem que investir o nosso tempo, a fim de construir algo, entendendo que o nosso tempo é o nosso maior ativo hoje. Então a gente tem que saber se a gente está gastando tempo ou se a gente está investindo. Se o que a gente faz hoje está aproximando a gente do que a gente deseja ou está distanciando a gente do que a gente deseja. Entende? Então precisa de mudança de mindset, precisa de mudança de comportamental, mudança de atitude, entende? Mudar o pensamento, ver as coisas com mais clareza, parar de ver as coisas na superficialidade, parar de ficar pensando no curtíssimo prazo, parar de imediatismo, parar de achar que as coisas são fáceis e são simples, entende? Que se fosse fácil, se fosse simples, qualquer um faria. Então, modelar as pessoas de sucesso, pegar as pessoas que estão aonde a gente quer chegar e ver, cara, o que essas pessoas fizeram? Quais foram essas atitudes? Então, a gente precisa fazer o quê? Buscar adquirir novas competências, buscar ter novas rotinas, novos hábitos, né? Fazer diferente do que a gente tem feito. Só assim a gente vai ter um resultado diferente. Então, a gente tem que mudar o jeito que a gente pensa e mudar o jeito que a gente toma as atitudes. Focar realmente no que está no nosso controle, o que é de nossas competências,
O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso fazer para contribuir? Ir lá e pegar e fazer. Porque sozinho não tem como resolver, né? Mandurinha só não faz verão, né? E nada que é feito às pressas é feito bem feito. Então a gente tem que ter prudência, né? Tem que ter bom senso, porque as coisas não são simples e nem tão pouco fáceis. Não é simplesmente apertar um botão ou dois e falar, cara, mudou, resolveu o problema. Longe disso. Beleza? Forte abraço aí, cara. Deus nos ajude, cara. Deus nos abençoe. Deus ilumine a mente dessas pessoas que estão lá hoje, né? Que eles passem realmente tudo que a gente precisa, para que a gente tenha condições aí de fazer mais, fazer melhor, fazer diferente. E que a gente consiga mudar essa realidade com o apoio de todos, com a paciência de todos, com a compreensão de todos, porque não vai ser uma missão fácil, cara, né? Do jeito que chegou o cenário atual, cara, essa batata está esquentando e está esquentando a ponto de explodir, né? E a gente não pode pegar essa batata aqui para explodir na minha mão, entende? Se não tiver como se trabalhar em relação ao que for passado para nós de informação e de acesso, né? Volto a dizer, é importantíssimo ter reuniões com a administração atual, é importantíssimo ter reuniões com o administrativo, com o jurídico, com o TI, com todos os envolvidos no processo, entender as rotinas, entender os porquês dos porquês deles, entender qual é a real capacidade deles, né, de absorver nova demanda e da parte profissional mesmo. Agora, se ficar tudo na escura, os caras passam só os links de acesso e os usuários sem de acesso do sistema, cara, aí o problema está mais sério ainda. Ele precisa de documentação, ele precisa de transparência, né, nessa passada de bastão. Porque realmente, da época que foi passado o DJ para esse Edgar, estava bem mais fácil do que está agora, essa passagem de bastão. Está muito mais difícil agora do que foi na época que o DJ aí passou a administração para outra pessoa. Tá muito mais complicado agora. Se antes estava difícil, cara, agora tá 10 vezes mais difícil. Porque o cara deixou chegar num ponto só por Deus. Mas se todo mundo lutar unido e pra cima, cara, as coisas podem realmente acontecer. Mas eu sozinho não consigo fazer nada, né? Tenho várias ideias, tenho conhecimento técnico para isso, tenho tudo. Mas, cara, depende de recurso humano e recurso financeiro. E vai depender do apoio, né? E do bom senso em as pessoas entender que não basta simplesmente eu querer. Eu tenho que ter a possibilidade de fazer o que eu quero. Eu tenho que ter o cenário favorável à mudança necessária. Tem que se fazer estudo, tem que fazer análise, tem que fazer uma série de coisas, porque são 7 passivos a serem trabalhados. Entende? Mas enfim, vamos em frente aí. Forte abraço.